Olá pessoal, essa é a nossa segunda videoaula e hoje vamos iniciar os estudos de mecânica, mais especificamente um tópico chamado de cinemática. Nesse momento, nós começaremos a avaliar o movimento sem se preocupar com o que produziu o movimento, ou também com o que altera o movimento. A gente vai estudar em dinâmica que o que permite uma alteração ou colocar um objeto em movimento é a ação de uma força. Então, aqui nós temos uma situação que exemplifica o movimento do João. Então, no início, ele parte de uma posição que nós vamos chamar de origem e vamos atribuir um valor 0 a ela. E em 2 segundos, ele vai ter percorrido 10 metros. Em 4 segundos, a partir do ponto de partida, ele vai ter percorrido 20 metros e assim por diante. Bem, vamos calcular a velocidade do João? Nós já vimos que a velocidade é a divisão da distância que ele percorre pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Nós temos aqui, nesse exemplo, que em 8 segundos ele foi capaz de percorrer 40 metros. Então, se dividirmos a distância que o João percorreu pela quantidade de tempo que ele gastou nesse percurso, nós vamos obter a velocidade. 40 dividido por 8 é 5 metros por segundo eu vou manter. Então a velocidade do João foi 5 metros por segundo. Se vocês observarem, esse movimento ele se dá de forma constante. Ou seja, a velocidade dele não varia. A cada 10 metros, ele gasta 2 segundos para percorrer essa trajetória. Pelo fato desse movimento se dar em linha reta, nós chamamos o movimento de movimento retilíneo. Pelo fato da velocidade dele não se alterar ao longo do movimento, nós chamamos de uniforme. Ou seja, esse é o movimento retilíneo uniforme, o qual estudaremos ao longo dessa aula. Nesse slide eu proponho organizar o movimento do João em função do tempo. Então observem, em 2 segundos o João percorreu 10 metros. Em 4 segundos, ele percorreu 20 metros a partir da posição inicial. No intervalo de tempo de 6 segundos, ele conseguiu percorrer 30 metros, e assim por diante. Vamos registrar essas informações? Bem, se eu colocar isso em um gráfico, cujo eixo vertical é a posição do João e o eixo horizontal é o intervalo de tempo que ele gasta para chegar em cada uma dessas posições, nós observaremos um comportamento peculiar. Observem então, esse é o primeiro ponto. Ele parte da posição 0 e o tempo inicial é 0. Em seguida, 2 segundos depois, ele está na posição 10 metros. 4 segundos depois, ele está na posição 20 metros e assim por diante. Nós observamos um comportamento linear para a trajetória do João. Bem, vamos imaginar uma outra situação? Nós temos aqui o Lucas. O Lucas percorre também uma trajetória retilínea. Observe que a cada 2 segundos, ele percorre 20 metros. Ao final de 8 segundos, ele vai ter percorrido 80 metros. Por essa regularidade, nós conseguimos observar que se trata de um movimento retilíneo uniforme. Então, nessa tabela abaixo, nós organizamos os dados de intervalo de tempo e posição. Então, em 2 segundos ele está em 20 metros, em 4 segundos ele está em 40 metros e assim por diante. Novamente nós montamos um novo gráfico. Observe, 0, 0 é a primeira coordenada. Esse outro ponto aqui possui intervalo de tempo de 2 segundos e ele percorre uma distância de 20 metros e assim por diante. Note que se eu pegar um segmento vertical aqui, partindo do 0 e indo até a distância total que ele percorreu, nós observamos a distância percorrida por ele, que nesse caso aqui é 80 metros, ao longo dos 8 segundos. Se avaliarmos um segmento horizontal que parte da origem e vai até 8 segundos, nós acabamos medindo o tempo por meio do comprimento desse segmento.
Se dividirmos a distância que o Lucas percorreu pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância, nós temos a velocidade. Ou seja, se nós dividirmos esse segmento vertical pelo horizontal, nós temos a velocidade. Essa é uma observação geométrica interessante, porque a velocidade representa a inclinação dessa reta. Quanto mais inclinada é essa reta, maior é a velocidade do Lucas. A velocidade é a distância por tempo. O Lucas percorreu 80 metros e gastou 8 segundos para isso. Dividindo 80 por 8, nós obtemos 10 metros por segundo. Então essa é a velocidade do Lucas. Observe que a razão desse lado vertical por esse lado horizontal, ou seja, a inclinação da reta. Aqui eu proponho compararmos os movimentos do João, que está com um boné aqui, e do Lucas logo abaixo. Então, essas são as mesmas figuras que vimos nos slides anteriores. Quando nós colocarmos essas informações em um gráfico, observaremos, por exemplo, o João, 2 segundos, 10 metros. Aqui, essa linha vermelha corresponde ao gráfico do João. Observe, 2 segundos, 10 metros. Outra coordenada, por exemplo, 20 metros, 4 segundos. Nós temos aqui 4 segundos, 20 metros. E aí por diante. Ao fazermos a mesma coisa com a trajetória do Lucas, nós conseguimos montar um gráfico de posição versus tempo que também é reproduzida por uma reta. Note que a velocidade do João é 40 por 8, ou seja, 5 metros por segundo. Enquanto a velocidade do Lucas vai ser distância que ele percorreu, 80, pelo intervalo de tempo gasto, 8 segundos, ou seja, 10 metros por segundo. Enquanto o Lucas possui a velocidade de 10 metros por segundo, o João possui a velocidade de 5 metros por segundo. No gráfico, nós conseguimos perceber que a inclinação da reta é maior para a reta do Lucas. Por isso, a velocidade dele é maior. Nós temos aqui uma outra situação onde, por exemplo, você começa a registrar a posição de um objeto em função do tempo, em duas situações. Então, eu tenho um segmento de reta com uma inclinação, isso vale de 0 a 4 segundos, e depois eu tenho outro segmento de reta, que é esse que eu estou delineando agora, de 4 até 8 segundos. Então, são duas velocidades diferentes. Em um trecho, esse objeto possui uma velocidade, em outro trecho, outra velocidade. Para calcularmos essa velocidade, basta calcularmos a inclinação dessas duas retas, desses dois segmentos de reta. Então, de 0 a 4 segundos, por exemplo, a distância percorrida vai ser dada por esse segmento vertical. Ou seja, em 4 segundos, ele vai estar na posição 20. Vamos fazer esse cálculo? Vamos chamar esse intervalo de intervalo 1, portanto, velocidade 1. Então, a velocidade nesse intervalo de 0 a 4 segundos vai ser a distância percorrida, como eu mencionei, 20 metros, pelo intervalo de tempo gasto, 4 segundos. Dividindo 20 por 4, o resultado é 5 metros por segundo. No outro intervalo, de 4 até 8 segundos, nós observamos o intervalo de tempo de 4 segundos. De 4 até 8, 4 segundos. E a distância percorrida vai ser dada no eixo vertical, ou seja, de 20 até 60 metros. Então, 60 menos 20 metros vai me dar o comprimento desse segmento vertical, que reproduz a distância percorrida por esse objeto. Então, vai ser 40 metros, de 20 até 60, dividido por 4 segundos. 40 por 4 é 10 metros por segundo. Então, nesse primeiro trecho, de 0 a 4 segundos, nós temos uma velocidade de 5 metros por segundo, enquanto no segundo trecho, nós temos uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora, se o objetivo fosse calcular a velocidade média nesse intervalo, vai uma dica. Você vai ter que pegar toda a distância percorrida,
que nesse caso foi de 0 até 60 metros, ou seja, ele percorreu 60 metros, e dividir por todo o intervalo de tempo, de 0 até 8 segundos. Então, de 0 a 8 segundos, nesse intervalo, a velocidade média foi a distância percorrida 60 metros dividido por 8 segundos, ou seja, 7,5 metros por segundo. E esse gráfico aí? Vamos parar para refletir um pouco? Observe que, nesse movimento, a posição não varia com o tempo. O tempo vai passando e o objeto continua na mesma posição, na posição 4 metros. Ou seja, ele está parado. A velocidade é igual a 0. Observe que não há inclinação nesse caso. Essa reta que representa o gráfico posição versus tempo, nesse caso, é paralela ao eixo horizontal. Portanto, a velocidade é 0 nesse caso. Dessa forma, pessoal, finalizamos a nossa segunda aula.